Milímetro zoom. Milímetro zoom. Milímetro zoom. Gabi. Milímetro zoom. Milímetro zoom. Milímetro zoom. Ok. Sim. Ok. MHM. MHM. Oh meu Deus. Milímetro zoom. Milímetro zoom. Ok. Sim. Sim. MHM. Ok NN1. Sim. Sim. Cabo. Ok. Consegue ver? MHM. Sim. E Shalom todos. 12º Shalom. Todo mundo Shalom. Quero dar as boas-vindas a todos na Casa das Ovelhas Perdidas de Israel. Senhora Michael Bonson, que irá por meio desta lição, o dia de Hebreus. E vamos buscá-lo em capítulo 14. Mas estamos passando pelo último verso de 16 e pegando na semana passada sobre o que estávamos fazendo. Mas eu só quero ter certeza de que todos tenham seus lápis e papel prontos enquanto passamos por lá. Estudar para ter certeza de que podemos entender o que assim disse o Senhor. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos aqui enquanto estamos chegando. Nós vamos nos mudar automaticamente. Deixe-me configurar isso.
Nós vamos levar isso para lá também para a Bíblia. Onde podemos começar a nos preparar para entender isso. Mas vamos pegar isso. E novamente em Hebreus, capítulo 4, verso 16. E ainda temos que lembrar, temos que voltar. Temos que ver o que estava sendo dito desde o início. Se nós lembrarmos de muitas pessoas sempre ensinaram o equívoco sobre João Nasceu Jesus. Eles fizeram isso de muitas maneiras diferentes e estão tentando para fazer parecer como se esse homem não tivesse sofrido. Eles estão tentando fazer parecer que eu não disse que ele fez essas coisas como se fosse algum tipo de jogo. Eles dizem, eu estou coberto por isso, eu estou coberto por isso. Como ele fiz isso por diversão. E muito, muito estranho. E alguns acreditavam que ele era 100% homem e 100% Deus. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. É onde as pessoas dizem isso. Mas temos muitas igrejas ensinando o que tentar fazer. Esse homem. Esse lucro. Eu tinha um cara. O que é 100% de contradição. E ainda mais para que Deus não possa nem mesmo ser contido. Ele não pode ser contido nisso, em seu corpo para onde ele pode simplesmente sentar lá. Deus é 100% Espírito, os seus e os seus dos seus não podem nem mesmo contê-lo. Mas eles vão sentar lá e dizer, podemos engarrafá-lo. E colocá-los nesses corpos, podemos engarrafá-lo e colocá-lo no prédio. E temos que lembrar que esse homem era um ser humano. E ele era um profeta. Então temos que manter essas coisas em mente como sabemos disso. Nós até conhecemos as palavras até mesmo que Isaías disse sobre o braço sagrado diante dos olhos de todas as nações. No final do trabalho com o fim desta terra haverá a salvação dele. Você pode realmente ver isso e nós vamos ver um pouco disso. Vamos para o capítulo 52 de Isaías. Vamos olhar para isso antes de entrarmos no que precisamos fazer. Porque eles vão nos contar muitas coisas sobre o que precisamos saber. No capítulo 52 de Isaías e nós vamos pegar isso. Uma coisa, vamos pegar. Este aqui diz o Espírito de Deus. Perfeito. Diz-me dar seu braço sagrado aos olhos e à compreensão de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação. Ó meu Deus! Ele deixou isso claro. Então, você vê esse nome que está sendo revelado, você verá muitas vezes que você vê que ele diz que você tem uma dose de Messias. Então, eu vou usar Jesus Cristo. Mas você pode ver que está revelando o que é isso. É por isso que você vê muito do que você disse, Jesus, o Cristo. Mas a maioria das pessoas realmente não olha para isso e entende a profecia sobre o que Deus. Qual deles é? Mostre-nos. De acordo com a profecia que foi dada, mas Moisés. Isso é o que temos que olhar e porque vamos olhar para o versículo 16 e temos que entender porque ele está dizendo o que está dizendo. Então, mesmo antes de entrarmos nisso aqui, antes mesmo de entrarmos nisso, precisamos entender o que é profecia. No capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 18. Ele disse isso e motores falando, mas ele está falando sobre o que Deus disse. Ele disse, eu vou levantá-los um profeta de um irmão de segunda-feira e semelhante a ti. Vou colocar minhas palavras na boca dele e ele deve falar. A todos eles que eu ordeno a ele. E como eu cumpri isso? Você verá isso nos Atos, capítulo 13 versículo 18, você o verá lá e diz a você, mas diz algo semelhante que precisamos prestar atenção que eles estão sofrendo porque diz. Mas aquelas coisas que Deus mostrou pela boca de todos os seus profetas que Cristo vê, ele volta para Cristo. É aí que está o problema, porque a mesma coisa é
Se ela mudou e agora como um tímido assumiu o Espírito de Deus. Então, se a carne sofre, Cristo sofreu. Eu quero que você escreva isso. Se a carne sofre, Cristo sofre. É o mesmo que quando você está ferido. Seus sentimentos ou mágoa. É a mesma coisa. Mas as pessoas, eu acho que o espírito não consigo sentir isso. Mas a mesma coisa que as pessoas sentam lá e depois passam. Você sabe, diferentes aspectos da vida deles e às vezes eles ficam com o coração partido. E quando você estiver com o coração partido, esses foram os seus sentimentos, esse é o seu espírito. Machucar. Então é o mesmo que Cristo. Ele está descansando no homem. E quando ele machucou os espíritos aqui, você tem que manter tudo isso sob o mesmo. Entendo que não podemos escorregar isso. Então é por isso que diz isso e nós olhamos para isso claramente aqui sobre o que está dizendo aqui. Agora, como eu disse, diz, mas aquelas coisas que Deus mostrou por a boca de todos os seus profetas que Cristo deve sofrer. L. Ter tão cumprido. Ele cumpriu tanto. E sim, eu queria ser um mensageiro, ele era um servo. Foi uma palavra de Deus que descansou neste homem e quando ele voltou e então ele vai voltar quando Cristo voltou e ele vai voltar em sua glória e toda a sua. Mensageiros vão estar com ele. Eu quero que você coloque isso claramente onde possamos entender a profecia da mensagem. Quando chegamos lá, ao capítulo 4 de Hebreus e ao versículo 16, onde podemos entender o que ele está falando antes de nós chegar lá. Porque temos que entender a mensagem dos profetas e entender de onde ela vem. Contanto que entendamos que podemos conseguir tudo o que está acontecendo. Então, o que queremos fazer? Queremos. Eu posso fazer isso dar certo? Nós vamos aqui para Matthew chapter 25. Vamos dar uma olhada no Mateus chapter 25 e vamos buscá-lo. Vamos descer para o versículo 31. Vamos ver isso no versículo 31. E vejo que isso começou a dizer aqui para onde podemos obter um melhor entendimento aqui. Então, vemos isso lá. E vamos passar por isso e entender completamente. Porque isso está falando sobre uma mensagem que precisamos entender. Diz quando o Filho do Homem virá em sua glória, incluindo todos os seus anjos, seus santos anjos, estes são seus santos mensageiros. É nisso que ele está se metendo. Diz com ele, então ele se sentará no trono, em sua glória. É nisso que precisamos realmente prestar atenção e no que precisamos nos apegar. Na verdade, é por isso que vou te mostrar uma coisa. Vamos colocar duas coisas juntas. Queremos ir aqui para Hebreus e eu quero juntar esses dois para que possamos entender um pouco melhor. Enquanto eu passo por aqui, vamos olhar para o capítulo 13 de Hebreus. Mas vamos buscá-lo no verso 2. E eu quero que você entenda o que está acontecendo. E é por isso que diz isso. É por isso que isso está sendo dito. Diz que não se esqueça de entreter estranhos, pois alguns têm entretido anjos. Mensageiros desprevenidos. Fizemos isso. Muitos de nós já fizemos isso. E isso é o que ele diz. Ele vai vir com isso. Ele virá com esses mensageiros. E é por isso que ele diz: tenha cuidado. E não se esqueça. Para entreter estranhos. E da melhor maneira de descobrir isso, não com as pessoas apenas vindo até você, apenas dizendo, santo, santo e obrigado, Jesus e obrigado, você isso e obrigado isso e faça aquilo. Eles podem vir e podem dizer claramente detalhes sobre a palavra de Deus. E você pode ver isso. Eles podem mostrar para você, eles podem ver. Está falando sobre alguns mensageiros. Não mensageiros tentando fazer algo se adequar ao seu estilo de vida. 'Caro,
que a maioria das pessoas que se sentam lá e esperam o pior para elas. Nem mesmo conhecendo esses homens como mensageiros de Deus. Mensageiros. E então muitos desses mensageiros tinham a sensação de fome, eles tinham a sensação de dor. Eles tinham os sentimentos de todos os tipos de coisas. Mas você escolheu e muitos de nós optamos por não ajudar nem nada. E sem saber o que estávamos fazendo. Vamos dar uma olhada em algo. Vamos descer para o verso 32. Vamos construir sobre isso. E você vai ver por que a crise é tão único. Diz que antes dele serão reunidas todas as nações. Então, toda a tribo vai estar lá. Toda a tribo vai estar lá e diz todas as nações e deve separá-las um do outro como um pastor dividiu suas ovelhas das cabras. Esta é a principal razão pela qual quando estamos lá fora, pela mesma razão que você me vê aqui. Eu não estou aqui para sentar lá para, eu vou te dizer uma coisa, eu só vou sentar aqui eu tenho que ter certeza de que todos que estão aqui estão. Uma certa pessoa que não é esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é ensinar a palavra. Deixe-o separado. Deixe-o fazer toda a divisão das ovelhas das cabras. Esse é o trabalho dele. Precisamos aprender como ficar em nossa pista. Enquanto ficarmos em nossa pista, ele vai fazer a divisão e ele continua mais. Ele diz, e ele deve colocar as ovelhas em sua mão direita. Mas as cabras em sua mão esquerda, sua esquerda. Ele está se preparando para ficar. E algumas peças aqui porque muitos de nós, acho que não somos cabras. Muitos de nós pensamos que não somos fantasmas e, na verdade, somos cabras. São cabras que não aderem à palavra de Deus. Mesmo em pequenas coisas, bem como em coisas grandes. Mas queremos ver como isso vai sair. Nesta parábola, vou jogar fora para você. Esta mensagem, ele assistiu, diz, então o rei dirá para eles em sua mão direita. Em sua mão direita, ele vai dizer, venha, sabedoria abençoada foi dada do meu Pai. É a palavra. Sabedoria de falar foi dada ao meu Pai, e dar o reino, preparado para você. Desde a fundação do mundo. Coisa linda. Isso é o que todo e qualquer mensageiro que está lá fora quer, isso é o que eles procuram. Não aquele que está procurando por sua própria vontade. Mas você está buscando a vontade de Deus. Eles vão ouvir isso. Todos os que estão por aí ensinando a palavra de Deus. E eles se apegam ao que Deus disse, isso é o que eles vão ouvir. Mas vamos ver algo aqui e vamos entender algo. À medida que descemos, vamos começar a entender melhor à medida que avançamos continuamente. No versículo 35, diz isso, diz que o arquivo estava com fome. E você me deu carne. Eu estava com fome e você me deu carne. Mas ele diz mais, ele disse que eu estava com sede. Você me deu uma bebida. Eu era um estranho. Ele me acolheu. Essas são as coisas que fazemos. Saímos e deveríamos fazer isso porque, como eu disse, não deveríamos sentar lá para tentar determinar quem é quem. Enquanto estamos lá fora enquanto ensinamos. Não estamos lá fora para tentar determinar que o que estamos lá fora para fazer é encontrar sua ovelha perdida. É isso aí. Nada mais, nada menos. E você verá isso no capítulo 15 de Mateus. E vamos ver isso no versículo 24. E a mesma coisa que ela está dizendo a você lá e dizendo. Eu não fui enviado, mas até a ovelha perdida para a casa de Israel. E eu quero que você realmente preste atenção em algo, porque é algo que realmente queremos descobrir e descobrir, porque isso nos diz tudo o que precisamos saber. Porque estes são os que seguem a voz dele. Esses foram os que seguiram a voz dele. Veja quando você olha para isso de uma maneira melhor. Vamos apenas ir aqui, vamos ver isso de uma maneira melhor.
E depois vamos ver o que está acontecendo. Nós vamos aqui como João chapter 10. Vamos ver o versículo 27. E veja se ela está clara e vamos descobrir algumas outras coisas. E João capítulo 10 verso 27 ela diz isso. Ela diz que minhas ovelhas ouvem minha voz. E eu os conheço e eles me seguem. A maioria das pessoas não vai realmente entender o que está acontecendo e o que você quer lembrar é isso. Você verá muitas coisas que verá a voz. E quando você vê uma voz espiritualmente falando, está lhe dizendo exatamente o que é. Voz significa instrução espiritual. Falando espiritualmente. Isso é o que você vai ver lá. Mas você pode olhar por trás das instruções para entender espiritualmente o que ela estava dizendo com base nas instruções. Isso é o que ela está fazendo. Mas vamos resolver tudo isso. E, na verdade, antes de fazermos, vamos fazer alguma coisa. Vamos resolver tudo isso e depois mostra mais. Para quê? Para nos ajudar. Vamos aqui. Nós vamos aqui. E vamos ver alguma coisa. Então, vamos olhar para o voice é. Vamos olhar para a voz e espiritualmente falando, isso significa instrução. Isso é o que significa. Instruções. E eles estão falando espiritualmente. Mas temos que lembrar. Queremos entender o que isso significa por trás das instruções. Então, temos que ver o que significa fundamental. Isso é o que aprendemos nas instruções básicas. Ela em nós diz que vem em algumas formas diferentes. Algumas formas diferentes. Nós vamos vê-lo e você verá que vem em um. Eu vou chorar. Vem em um discurso. Sim, a linguagem. É assim que vem. E entendamos isso. Isso nos ajudaria muito mais. Então, vemos espiritualmente o que está dizendo espiritualmente, vemos o que está dizendo. Mas queremos entender claramente do que ela está falando, porque quando você vê as instruções, não queremos nós perder. Então, só precisamos derrubá-lo um pouco mais e ir até o básico. Essa é a melhor maneira de fazermos isso. Então você realmente quer te dizer o que? Vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. Vou mostrar um exemplo porque não achamos que seria melhor. Eu faço assim. Então, vemos bem ali onde está falando sobre vozes. Falando sobre o grito da fala ou da linguagem, conhecemos a linguagem. Também fala sobre o que? Também fala sobre o que? Porque a linguagem fala sobre unidade e tudo mais, não é? Então, vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada nisso e entender melhor aqui. E vamos descobrir algumas coisas interessantes à medida que passamos por isso. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Para que possamos ajudar uns aos outros. E eu vou te mostrar como isso realmente funciona. Nós vamos olhar, nós vamos aqui para Gênesis. Nós vamos para Gênesis. Nós vamos olhar para o capítulo 3. Vamos pegá-lo no verso 17. Porque eu quero mostrar a vocês como isso realmente funciona. E vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E vai invadir isso aqui. E veja como colocamos isso. Para entender o que está acontecendo. Veja como isso se desenrola. E diz aqui, e Adão disse. Porque ela disse, você sabe, e Adão, ela disse, porque tu ouviste a voz. Você vê a voz de tua esposa, você ouviu a voz. Você não dá ouvidos ao discurso por causa do discurso de conversa que a esposa teve. Está bem aqui. Você ouve essas instruções de sua esposa e comeu da árvore que eu ordenei essas coisas. Não vou comer disso. Então, nós não temos mais. Então, o que está acontecendo, agora? Estamos recebendo mais. Então, o que está acontecendo aqui? É por isso que temos que prestar atenção em como isso realmente funciona. E muitas vezes temos que ir um pouco mais fundo para ter certeza de que entendemos do que ela está falando. Na verdade, desça porque eu posso te mostrar outro no NIT 14. Porque eu sei 14. Diz o mesmo que diz que vamos dizer algo diferente.
Por que está dizendo isso aqui e a mesma coisa aqui? Você vê o que aconteceu com o capaz. Porque ele está falando com Kanye, ele disse, e ele disse, onde está a inteligência? O que você fez? A voz. A voz do teu irmão, chora. Fora. Para mim antes. Do chão. Então, o que está dizendo? O que é esse ditado? Porque ele está te contando. Ela está dizendo a unidade de seu irmão. Essa é a unidade de seu irmão. A vida chora. A unidade que Deus tinha com ela está clamando por ela. Então, vemos como está funcionando. É por isso que temos que observar o que diz quando vemos as coisas. E à medida que vamos aqui. Bem, olhe aqui e entenda melhor. E agora vemos. O que está acontecendo? Quando olhamos para o versículo 36, vamos descobrir mais coisas agora. Porque alguns de nós não prestam atenção à voz de Deus. Esse é o ponto. O ponto é que não estamos prestando atenção à voz de Deus. Não estamos prestando atenção às instruções dele. Não estamos sendo unidos. Ponto. Não estamos em uma unidade com ele. Nem estamos de acordo. Tudo isso ainda está ligado à fala. Ainda ligado ao voice ou ao fit. E você vê que diz que o olho não estava fechado. Você me vestiu. Eu estava doente. Você me visitou. Eu estava na prisão. Você veio até mim. Tudo isso está ligado a isso. Tudo isso está ligado a isso. Porque ouvimos a voz de ó Deus, e não tomamos cuidado em não entreter. De qualquer forma, acabamos de sentar lá e entretemos estranhos desprevenidos. Ele diz isso e certifique-se de que sempre entendemos. Vamos ver o que está acontecendo no 1 Peter Chapter 5 pegando no início também. E ele diz isso. Diz que alimenta o rebanho de Deus, que é o dinheiro. Você está tomando a supervisão. Eles não são por restrição, mas de bom grado não são para quem olha imundo. Então você não deveria estar lá fora fazendo isso por dinheiro. Você não deveria estar lá fora fazendo isso. Só estou relutante. Não estamos dispostos a ter lucro imundo. Mas eu já minei. Mas de uma mente pronta. Você vê como isso está indo? Então está te dizendo que é e depois. Mostre os justos. Veja, você vai ver o que ela está dizendo. Disse então, mostra os justos, responda ele e diga, Senhor, quando vimos o em que fome, feio ou sede demos a bebida. Eles nem estão entendendo isso. E diz quando nós. 1. O que eu disse quando vimos o estranho e pegamos o fim. Nós levamos você ganhar. Ou nua. Nós fechamos o que, Senhor, do que você está falando. E ainda mais do que 39, ela está dizendo mais a que você vê aqui é. Ou quando vimos os doentes ou na prisão, viemos ao Senhor. O que? Eu não entendo de onde você está vindo. De onde você vem? Senhor, você está sentado aí dizendo todas essas coisas. Você está com sede. Nós não vimos você. Não me lembro de te ver. Você está com fome. Não me lembro de te ver. Mas você disse que nós fizemos essas coisas. Estávamos ouvindo a voz. Estávamos ouvindo The Voice. Esse era o ponto. É por isso que muitos de nós perdemos esse ponto. Provavelmente alguém perdeu o ponto agora mesmo quando eu estava apenas fazendo este exemplo. Estávamos dando ouvidos à voz. Acabamos de alimentar o rebanho de Deus. Não sentamos lá. Nós o deixamos trabalhar as cabras e as ovelhas. Deixamos que ele resolva isso. E é por isso que eu vou te mostrar o porquê. Você o deixou resolver isso. Não temos que trabalhar. Então, temos que voltar. Vamos voltar e ver a lei. Vamos ver isso. E isso faz o capítulo 15 de Miami. E veja o que ela está dizendo aqui. Vamos dar uma olhada no lei como ele diz o que precisamos estar fazendo. E esta é a voz dele está saindo da casa de Moisés 15 e nós vamos olhar para o versículo 11. Se eu disser que muitos de nós perderão o que ela está dizendo, porque não estamos prestando atenção ao que está sendo ensinado. Isso é parte do nosso problema. Diz que os pobres nunca deixarão de sair da terra.
pois os pobres nunca devem parar de sair da terra. Você está comigo? Porque eles não vão ver um lado da terra. Ele não está falando sobre pobres fisicamente. Não estou falando sobre fisicamente. Para. Não, isso é que nem sequer me diga. Em conhecimento. Ela diz. Nunca deveria ver isso. Por essa razão, eu te mando. Ela é comandado. Então, temos que prestar atenção na voz dele. Dizendo, tu te abrirás bem o teu poder. E para aquele irmão. Para aquele pobre. Inclusive para os necessitados. Na terra. Então, ele está dizendo para você alimentar as ovelhas dele. Ele não está perguntando a você. Você deveria. Ele não está perguntando o que você precisa fazer. Sabe, ela está nos mandando fazer isso. E temos que nos abrir para os pobres. Ela está nos dizendo logo na frente. Ser obediente a vós. Temos que prestar atenção às instruções que são dadas ali mesmo. Essas são as instruções que nos são dadas. Ele disse aos pobres. Sabe, você tem que fazer isso. Vamos para outro lugar. Vamos dar uma olhada em algo. Eu quero te mostrar uma coisa. E espero que todos nós entendamos isso. Espero que todos nós entendamos isso. Nós vamos para Gênesis capítulo 1. Mas eu quero te mostrar algo que é muito importante. Vamos pegar isso no versículo 11. Por isso, porque eles vão nos contar um monte de coisas. E isso está passando por muitos de nós. Estamos passando por muitos de nós número, mas ficamos bem. Temos que conseguir. Temos que entrar no capítulo 1 de Gênesis, versículo 11. Disse, e Deus disse, deixa a terra produzir grama, a produção de ervas e sementes na árvore frutífera, produzindo frutos após sua espécie cuja semente está em si sobre a terra, incluindo era assim. Mas ele diz mais, nós vamos derrubar tudo isso. Vamos pegar um pouco mais. Diz que na terra trouxe grama. E erva produzindo sementes após sua espécie. E árvores, produzindo árvores frutíferas, produzindo frutos. Depois de seu ser estava em si mesmo, depois que seu tipo Deus viu que era bom. Ela está na boca para isso aqui. Mas vamos acabar com isso. Vamos derrubar isso. Na verdade, eu quero te dizer uma coisa. Já que eu tenho aquele homem extra, nós vamos derrubá-lo. Vamos derrubar isso, e vamos descobrir mais algumas coisas. Vamos descobrir mais algumas coisas. E vamos dar uma olhada nisso. E a chave aqui. É uma parte que estamos perdendo. Cedendo. Isso é o que estamos perdendo. Estamos perdendo rendimento. Então precisamos saber o que isso significa. Então, ceder ao quê? Isso é o que você está fazendo é ceder a oferecer e enviar. Oferecendo e enviando. Agora precisamos voltar e ver isso. Precisamos voltar e prestar atenção ao que isso está dizendo. Porque é isso que está dizendo. Pessoas que estão produzindo todo tipo de coisa. Mas cedendo. Vamos ver o que é ceder. Então está dizendo que a erva oferece semente. Qual é a semente? A palavra de Deus ou a palavra está oferecendo. Veja. Nas árvores frutíferas. Oferecendo frutas de acordo com sua espécie. Sim. Agora sabemos o que está acontecendo. Agora sabemos o que está acontecendo. Então, temos ervas produzindo sementes após sua espécie e árvores produzindo frutos após sua espécie. Isso é interessante, não é? O urbano que você não conhece não é fruta. Você já pensou sobre isso? Com as árvores, como você sabe, em seguida, frutas. Olhe para isso, está te dizendo bem ali, está na árvore frutífera. Você não provou isso? Em uma semente em si mesma. Ok, sim, eu posso ter perdido. Vamos seguir em frente porque temos que conseguir isso. E vemos isso em Westwood, mas vamos conversar um pouco mais e provavelmente fará mais sentido por lá. MHM.
E eles disseram, o rei Gaspar lhes tinha dito. Em verdade vos digo tanto quanto você fez para um dos menores dos meus irmãos, você também fez para mim. Então, Cristo dizendo que você fez a mesma coisa com eles, você estava fazendo isso comigo, você estava ligando eles, apenas sentado lá, você abre as mãos enquanto cuida delas e cuida dos pobres. Você estava fazendo tudo isso, você estava fazendo isso comigo. Agora, entendemos. Tudo bem, porque vamos continuar. Eu garanto que você vai conseguir isso lá. Você estava fazendo isso. Você estava fazendo isso comigo. Mas ele fala um pouco mais. Eu não sei por que tudo isso apareceu assim. Deixe-me. Deixe-me fazer isso. Eu não sei como isso fez isso. Deixe-me limpar essa página. E ele vai todo o caminho de volta lá. Deixe-me voltar aqui. Querida, posso fazer isso? Não, você não vai me deixar fazer isso. Vamos lá? Vamos lá. Se ele viesse. Um segundo. Lá vamos nós. Mateus. E por que isso? Eu não sei. 25. Temos que ir para baixo. Temos que estar mais para baixo do que isso. Estamos abaixo por 40. Sim. Vamos ver se vamos voltar aqui novamente. Na verdade, não, nem quero destacar. Um segundo. Sim, você está tirando a roupa agora, isso sim, isso é estranho. Ok, então agora em 40 está nós dizendo. Quando o pegamos de volta em 40, estávamos vendo que lá, que você sabe, estávamos fazendo a mesma coisa por seu povo porque estávamos prestando atenção à palavra de Deus. Estávamos prestando atenção à palavra de Deus. Então, vamos ver isso um pouco melhor. Vamos ver isso um pouco melhor. Vejamos 41. Vamos dar uma olhada em 41. Diz então, ele dirá também aos que estão à esquerda. Então agora ele está se preparando para falar com eles na mão esquerda e na mão esquerda são as cabras. Então agora ele vai falar com eles ele está dizendo isso. Então ele disse, aqueles na mão esquerda se afastam de mim, você amaldiçoou, até o fogo eterno, preparado para o diabo e seus mensageiros. Você amaldiçoa. Mas ele sempre se lembra que vai explicar o porquê. Ele vai te dizer por quê. Porque ele já nos disse que você não sabe quem você está entretendo. E vamos ver tudo isso juntos no versículo 42. Ele disse isso. Ele diz, quando eu estava com fome. E não me deu carne. Você se lembra disso? Nós esquecemos isso. Portanto, não se esqueça de Deuteronômio. Mantenha Deuteronômio 15:11. Temos que manter isso. Ela está dizendo e não abrimos a mão. Não abrimos nada. Eu tive um cara uma vez que ela está sentado lá falando. Ele está sentado lá dizendo, ei, ela está saindo com essas pessoas. Bem, o que estava com fome as pessoas estavam com fome como ela estava com fome. Ele disse lá dizer que ela apenas orou e eu orei. O Senhor tocou seu estômago e continuou dirigindo. Ele veio à igreja e ficou feliz como uma brincadeira. Eu sei que o Senhor o alimentou. Não, Senhor, Deus colocou em você para alimentá-lo. Mas você não fez. Você dirigiu em frente. Isso é o que eles fazem, isso é o que ela está lhe dizendo aqui. É disso que ela está falando aqui. E ela fala online aqui e nós olhamos para o versículo 43. Diz que eu era um estranho. Ele não me levou para dentro e ele me chamou de não doente na prisão. E você não me visitou, você não pode fazer nada. Nós pobres. Você nunca deve parar de sair da terra. Portanto, eu te ordeno, dizendo que abrirás tua mão. Branco e para aquele irmão. Para os pobres. Incluindo os necessitados na terra. Porque ele está dizendo, você nunca sabe quem você está entretendo. E você verá aqui onde ele está falando sobre isso no versículo 44. Ele está falando sobre isso.
Ela diz. Então eles também lhe responderão dizendo: Veja, agora eu estou te dizendo porque você sabe que quando as pessoas estão erradas, eles sempre têm uma resposta para você e eles estão indo para baixo. Eles vão sentar lá e dizer que nós vamos responder Cristo. Eles vão me pedir dizendo: Senhor, quando te vi na Hungria. Bem, quando te vimos, você estava com fome ou com sede ou um estranho ou doente ou na prisão. E não ministrou a ti. Não te vimos lá. Quando estávamos lá, ocupando tudo. Nunca te vimos lá. Nunca te vi lá dentro. Este é o jogo que as pessoas jogam. Isso é o que eles e ela estão dizendo a você se eles derramarem, onde você acha que eles estão. Esse é o nosso problema. É por isso que eles querem sentar lá. E eu vou te dizer agora. Você entra nesses edifícios agora, você não está fazendo o que deveria estar fazendo, tanto quanto eles consideram. Sim, você senta aí e eles vão dizer o mesmo. Não sabemos quem você é. Você não é um doador. Você não é um doador. No capítulo 8 do 2 Coríntios. E retomando no versículo 9. Ele disse, você nunca sabe que é divertido. Ela diz, para você sabe, a graça do Criador. Sem salvação. O chato. Que embora ele fosse rico, ele era rico. No entanto, para o bem de vocês, ele se tornou pobre. Para que através de sua propriedade possa ser rico. Porque você nunca sabe quem você está entretendo. Você nunca sabe com quem está lidando. Então, esses são os que são um fantasma. Eles roubaram os pobres para não lhes dar nada para comer. Qual a diferença? Estes são os que eu vou te dizer. Você vai ver aqueles que se tornaram ricos com as pessoas. E você vê, então, de repente, eles pegam guarda-costas e tudo mais, porque você não pode chegar perto deles. Agora, eles não querem falar com você porque tem dinheiro. Mas se você tem dinheiro, continua recebendo muito dinheiro. Veja, eles não são pobres. E em dinheiro antes do conhecimento. Mas você clica junto com o que ele quer que você faça. É por isso que eles fazem isso. É por isso que isso aconteceu. É por isso que ela está sentado lá falando, caro, eu não conheço vocês. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso e ver algo que diz. Diz aqui. E 45 diz, então, responder-lhes-á, dizendo mal, digo-vos, tanto quanto fizestes. Você não é para um dos menos destes. Ele não fez isso comigo. Nem me ajudou. Eu estava neles e você não me ajudou. Ela está claro. E temos que lembrar quando você está mexendo com um dele. Você tem um problema porque ele está vendendo, ela diz, e estes devem ir embora para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, para a vida eterna. É porque ele está dizendo para o mínimo destes, porque ele não está brincando conosco nisso, ele não está brincando conosco em nada disso e nós sentamos lá e não sentimos que não precisamos nos preocupar com os pobres. E ele é um conhecimento pobre e ela está nos dizendo o tempo todo. Sobre esses. Ele disse que era melhor para ele que uma pedra de moinho. Foi pendurado, foi enforcado em seu pescoço e lançado no mar. Então, ele deve ofender um desses pequeninos. Os pobres, os doentes, os necessitados. É melhor você ter feito isso. Porque se você os ofender. E o que muitos de nós fazemos isso. É por isso que é tão importante. Para ter certeza de que entretido anjos desprevenidos. Algumas pessoas, elas sentam lá e você está sendo testado. E a maior parte que temos é a mesma coisa com isso aqui. Quando vemos algo assim aqui, eu gostaria de mostrar a vocês apenas para ter certeza de que nós entendemos claramente o que está acontecendo todos juntos para onde podemos chegar lá.
Vamos dar uma olhada nos salmos deles e mostrar algumas de suas músicas. E vamos ver toda a força de compreensão no domingo. Então, vamos aos Salmos no capítulo 74. Vamos pegá-lo com o versículo 8. Porque eu quero que você veja algo, mas eu quero que você veja o peso total espiritualmente. Ninguém sabe exatamente o que está dizendo espiritualmente. E quando você vê isso aqui, a maioria das pessoas simplesmente lê e não pensa nada sobre isso. Mas está nos dizendo tudo o que você precisa saber. E diz que eles disseram em seu coração, vamos destruí-los juntos. Eles queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Mas a maioria das pessoas apenas diz que aos edifícios e os templos. Mas não é isso que eles estão realmente dizendo. Novamente, não é o que eles estão dizendo. Veja quando você olha para queimar, mas quando você olha para queimar, está falando sobre o quê? Falando sobre a vida. Mas quando você está falando sobre burns, falando sobre consumir. Sim. Então eles consumiram tudo. As sinagogas de Deus. Ainda sem tocar uma campainha ou a maioria de nós. E é a razão pela qual não vai tocar uma campainha, porque temos que olhar para o que realmente é. Então, olhar para o que realmente é. É por isso que você está dizendo isso e o que temos que prestar atenção. É por isso que ele disse que seria melhor. Você se jogou na parte mais profunda do mar. Porque se você mexer com um dos filhos dele, você tem um problema. Quando você olha para o primeiro capítulo 3 do Coríntios, retomando o versículo 16, ele nos diz novamente. Exatamente com quem você está mexendo. E diz, não, você não é, que você é o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita dentro de você. E eles disseram, nós vamos queimar todas essas sinagogas de Deus. Vamos consumir todas as sinagogas de Deus. Então é por isso que eles estão matando as sinagogas de Deus, por todo lado. Colocá-los na prisão. Sim. E eles estão conseguindo. A taxas irreais. Então, isso é que está sendo cumprido até hoje. Porque eles disseram que vamos destruir esses. E vamos consumi-los e vamos consumi-los. Mas Deus disse que ele disse que era melhor para você amarrar uma pedra de moinho em volta do pescoço e se jogar na parte mais profunda do mar, mexendo com um de seus pequeninos. Então, se eles podem mantê-lo fora disso, é por isso que eles fazem isso. Mas, Romanos 12:1, nós disse BCT. Portanto, irmão, que você apresente aos seus corpos um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, que é um serviço razoável. Então, temos essas coisas que estão lá. Essas coisas estão no lugar. Mas ainda queremos entender o que precisamos fazer com Cristo. Veja as crianças de Israel. De ser consumido na vida. Hein? O que estamos aqui para fazer? É fazer isso funcionar. Nada mais, nada menos. Qualquer diferença. Estamos aqui para fazer um trabalho. Não está aqui para tentar ficar rico, não para ficar pobre. Estamos aqui para fazer nosso trabalho. É. Moses preparou isso para nós. Mas, muitos de nós, enquanto nós sentamos lá e continuamos a ler as Escrituras, nós realmente queremos entender o que ela está falando, pois entendemos o que ela está falando. Podemos entender o que ela está dizendo assim que entendermos o que ela está dizendo. Isso pode nos ajudar muito mais, muito mais. E, por alguma razão, escolhemos não passar por isso em Êxodo. Capítulo 16, versículo 4, diz então. Disse o Espírito de Deus a Moisés. Lembre-se do nosso pão de chuva. Acabamos de aprender o que é chuva. Eu vou chover pão do céu. Ele vai ter esses professores para ensinar esses médicos do céu para as pessoas. E ela está nos dizendo isso do céu para você. E as pessoas devem sair e reunir uma certa taxa todos os dias para que eu possa aprovar a elas, se elas entrarão. Meu Senhor, não. Ele tinha professores ensinando as doutrinas do céu. Para as pessoas. Para vir e receber tanto em uma taxa diária.
E onde ele pode provar você. Essa mensagem foi contada por meio de Moisés, mas por Cristo. Dessa forma, podemos saber agora quando ele está falando, sabemos o que está acontecendo. Mas muitos de nós sempre queremos sentar lá e queremos colocá-lo em qualquer outra coisa além do que realmente é. Qualquer outra coisa. Mas o que realmente é. No capítulo 14 de João, pegando no verso 20. Diz isso, diz naquele dia. Se você está fazendo isso, você está fazendo isso. Naquele dia, se você está fazendo isso, você deve saber que eu estou no meu Pai. Que estavam saindo de Deus. E você e eu. E eu você. Se Cristo habitará dentro de seus servos, sendo obediente a vós. E ainda assim Cristo. Não vemos no mundo. Mas vemos seus servos lá. Mas nós simplesmente não sabemos quem eles são. Mas você tem que experimentar os espíritos. Se Cristo não está residindo em animais e todas essas coisas que nós, pessoas, sentávamos lá e dizíamos a crise e tudo mais. Não é a verdade. O Pai está em Cristo e Cristo está em o Pai e Cristo podem estar em você e então Cristo em você. Então você tem o Pai em você. Dessa forma, podemos ter certeza de que podemos fazer certas coisas. Vejamos isso é. Vá até onde devemos ter informações suficientes para entender o que ela está dizendo. Só sobre isso aqui. Apenas sobre o que ela está dizendo sobre isso ali. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Queremos entender isso aí mesmo. Diz, deixe-nos, por essa razão, entrar corajosamente no trono da graça. Para que possamos obter misericórdia e encontrar a graça. Para ajudar nos momentos de necessidade. Em seu momento de necessidade, podemos abrir nossas mãos amplamente. E alimente-os. Mais do que isso, podemos chegar corajosamente ao trono da graça. Você pode chegar ao trono. E então podemos buscar misericórdia, mas ter os mandamentos de Deus em nossos corações. O mesmo que o amor de Cristo. Eles. Esse amor Cristo terá amor pelo Pai também. E ele se tornará conhecido por ele. Então temos que buscar a paz e temos que buscar isso e encontrar a misericórdia com Deus. Então, precisamos lembrar que o Espírito tem sentimentos. Isso é o que mencionamos da primeira vez. Trouxe isso à tona desde o início. Nós temos que entender que ele tem sentimentos. Assim, o Espírito de Deus em Cristo em todos os pontos foi tentado da mesma forma que somos. Ele está em nós. Então, ele não está imune aos efeitos da nossa fragilidade humana. Desculpe-me. Então eu odeio por um de seus. Ou ódio contra um dos seus. Como você pode demonstrar ódio por um dos anos? E então você vem para o propiciatório de Deus. Pensado que você vai receber misericórdia. Pensado que você vai receber misericórdia, mas você vai chegar ao propiciatório de Deus. Mas você odeia um dos pequenos de Deus. E você os ofendeu. Mas ela diz, portanto, vamos corajosamente para o até o trono de Deus. Obter misericórdia, incluindo graça de videira. Para ajudar em momentos de necessidade. Mas entramos lá pelas razões erradas, muitos de nós chegando ao trono pelas razões erradas. Na verdade, eu vou te mostrar algo que os juízes querem ver. Eu só quero ver algo que eu realmente pensei. Mas eu vou fazer isso. Eu vou te mostrar uma coisa. Eu quero ver o que, como pensamos sobre isso. E vamos ver isso no capítulo 7 de Lucas. No verso 41. E eu quero te mostrar uma coisa. Mas eu só quero ver. Onde a lógica está sentada espiritualmente. Estamos em liberdade, experiencialmente uma cidade. Vamos para o verso 41.
E diz que havia um certo credor que tinha 2 devedores. Dizem um antigo. 500 PS. E os outros 50. 1.500 pence. Nos outros 50 antigos. Então é só dizer 50 pence. Então é tudo o que estamos dizendo. Então não é truque. Não há jogo. Não é loucura. Mas é uma parábola. Então, vamos ver o que acontece aqui. E diz isso lá, diz quando eles não tinham nada a pagar. L. O credor, francamente perdoou os 2. Diga-lhes, portanto, quais deles eu amaria mais? Qual deles vai amá-lo mais? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta aí. Então, eu não quero fazer a mesma pergunta, mas eu quero te mostrar. Porque queremos entender por que isso saiu. L disse que Simon respondeu e disse. Suponho que L. A quem L mais perdoou? A das 500 canetas. L disse, e então tu julgaste que julgaste com razão. Tu julgaste com razão. Então, o ponto da questão é o que? O ponto desse foco é o que sei porque isso é o mesmo. Dentro. Se você veio para esse devedor. E você é dedicado a esse crédito. Algumas pessoas vão ter muitos pecados e algumas pessoas vão ter menos juízo. Então, alguns podem ter pecado. Então, eu vou ter de morte para a morte. Mas são os devedores aqui, eles são iguais. É nisso que eu quero que você pense, porque é nisso que ela está se metendo. Foi o que ele disse. Porque o layout é claro. Porque os 2 aguentam. Então, os 2. Eu estava sentado lá naquela cidade e estava em pecado. Então, minha pergunta ainda é para todos. Qual é a areia igual? O pecado foi igual? Sim, sugeriu sim ou não. Foi o mesmo igual, porque isso é tudo que você está nos deixando para entender qual é o pecado igual com base em 5.050 porque ele ganhou mais de 50 pence. O outro ó 500 pence. Foi. O pecado é igual. Esse é o ponto. Qual é o pecado igual? E isso é. Todo mundo está. Principalmente todo mundo. Mas todo mundo está julgando com justiça. O pecado é igual. O pecado foi 100% igual. E é a razão pela qual é igual. É muito interessante. E é a razão pela qual isso é tão interessante porque, mesmo quando eu te dei isso mesmo uma dica, ou você vai enviar o sino ou você vai fazer de morte para morte. Essa é a parte que é a parte principal. Essa é a parte principal, queremos entender. Essa é a parte principal em que queremos nos concentrar. Ou se você nos enviar então você surdo até a morte. O mesmo é o mesmo. Então, esse é o ponto. Você sabe o que estou tentando fazer com que vocês entendam. Não houve diferença com os 500. Tal como acontece com os 50, não há diferença. A razão pela qual, porque a maneira como ele disse isso, e a maneira como ele configurou, era para as pessoas realmente. Eu realmente não entendo. Se você não gosta do que ela está falando, não vamos conseguir. Mas vamos encontrar esse entendimento sobre isso, porque ela está dizendo isso. Então você pode vir corajosamente para o assento de misericórdia. E eu vou te mostrar uma coisa e te mostrar que vamos passar por tudo isso.
Então, quando você for aqui, nós vamos olhar para a lei e nós vamos para aqui. Vamos olhar para o Êxodo. Vamos buscá-lo no Êxodo. Vamos para o capítulo 34. E vamos olhar para 34 e verso 7. Vamos ver alguma coisa. E você vê, mesmo no versículo 6. Está dizendo a você mesmo muito doente. Ela diz, para o Espírito de Deus passou diante dele e proclamou o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é misericordioso, gracioso, longo sofrimento abundante em bondade e verdade. Mas, veja o que ele diz no versículo 7. Verso 7. Mantendo. Merci. Por milhares. Mantendo a misericórdia por milhares. Mas é uma razão pela qual. É uma razão pela qual isso aconteceu. E é isso que queremos entender. Esse é o foco desse aqui. Esse é o foco de mais aqui. E nós queremos entender isso aqui. Porque eles estão dizendo que é indulgente. Iniquidade. Aqueles estão acessando. Então, vai perdoar atos de pecado. Incluindo transgressão. Incluindo sim. Então, se não transgressamos, esquecemos o que era e não fizemos. 1%. E de forma alguma, veja que esta é a chave de forma alguma claramente culpada. Ele não está liberando você por fazer isso. Ele está perdoando você por fazer isso. É uma diferença. Ele não está nos liberando por fazer isso. Ele nos perdoou. Por fazer isso. Mesmo que não soubéssemos o que estava dizendo. Esses dois editores mortos estavam na mesma página. Um deles tinha 500 centavos. O outro tinha 50 centavos. Os pecados. É igual. Isso não importa. Vendo isso desde. Esse era o ponto. E ela está dizendo a ele que não vai inocentar o culpado. Ele não vai ser claramente culpado. Mas ele pode te perdoar. Ele pode perdoá-lo se suas iniquidades e as transgressões do pecado. Isso é o que ela está te dizendo. Ele não está liberando você por isso, mas ele pode te perdoar por isso, porque muitos de nós vamos fazer isso. E vamos fazer isso por ignorância. MHM. Veja por que transgressão. Transgressão. Você pode anotar isso. Transgressão é esquecendo do pecado. Transmissão é esquecer um pecado. Eles ainda estão dizendo, sim, 100%, mas ele disse que pode me perdoar por isso. E a razão pela qual isso é que eles estavam em transgressão. Isso foi uma transgressão. A razão pela qual ele os perdoou. Deixe-me mostrar por que. Vamos ver o porquê. Porque eles foram capazes de ser perdoados. Porque não lembramos que as escrituras não podem ser quebradas. Então, vamos pegar isso no capítulo 10 de Hebreus. Mas vamos ver o versículo 26. E isso te liga a isso porque diz que se pecarmos intencionalmente. Eles não estavam endividados intencionalmente. Mas eles deliberadamente depois de receberem conhecimento da verdade. Não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas ele o perdoou. O que fez isso? Porque houve transgressão. Ela estava em transgressão. E muitos de nós pensamos que podemos agir como se esquecêssemos. Mas ele conhece seu coração. Mas foi isso que foi perdoado. Não inocentei. Mas ele pode perdoá-lo. Mas quando você chega ao conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício por esses pecados. Esse é o ponto que ela estava fazendo para todos nós. Muitos de nós podemos vir quando podemos ter. Muitos deles têm muito sentido. 500 mil, 50 mil. Não sabemos. Mas ele pode te perdoar. Se você não soubesse que estava lá. Mas isso não significa que está claro de ser nosso culpado para onde você pode voltar e dizer de novo. Não está fazendo isso. E temos que ter certeza de prestar atenção nisso. E temos que ser capazes de expor para onde vamos lá.
e pensando que quando vamos para aquele propiciatório, queremos ir lá corajosamente. Corajosamente para o propiciatório. Não queremos ir para um tímido. Você vai lá, time, porque você já sabe que não viu em algo. Mas se você for lá, mesmo que você vá lá tímido e não saiba que picando você pode pecar. Então eu posso te perdoar por isso. Não vá mais fazer isso. Eu te perdoo isso, mas se você conhece você, eu sei que eu não deveria saber que eu não deveria ter comido isso. Eu sei que não deveria ter feito isso. Eu sei que não deveria ter feito isso. Sim, depois de chegar ao conhecimento da verdade. Não é perdão. Não há perdão aí. Em Sarah nos conta um pouco mais. Ela nos ajudou um pouco mais. E então, certo? Porque se você quiser chegar a esse lugar de misericórdia corajosamente, queremos ter certeza de que cobrimos todas as nossas bases. Todas as nossas bases que queremos cobrir. E é melhor saber do que não do que direi que não quero saber qual é a verdade. Você sabe por que você é melhor do que não. Em Sirach, capítulo 23, verso 19. Lembre-se disso. Tal homem só deseja furioso a compreensão do homem. Algo apenas algo que acabou de decidir pensar no homem, algo apenas faça isso. Alguns só temem a compreensão do homem. Sobre o que os homens dizem a ele e diz sabe-se não isso. A compreensão do Criador. São 10.000 vezes mais brilhantes do que o sol. Mas queremos ir buscar nossa compreensão de um homem que pode simplesmente fechar o livro e apenas dizer coisas. Ele disse, lembre-se de todos os caminhos dos homens e considere considerar as partes mais secretas. E o dele é 1000 vezes. Certo? Então, temos que considerar, precisamos considerar essas coisas. Porque se quisermos ir até ele com ousadia, queremos chegar corajosamente ao trono de Deus. É assim que queremos fazer isso. Não queremos sentar lá e tentar ficar na ponta dos pés. Queremos chegar corajosamente ao trono de Deus para que possamos obter misericórdia para onde você possa dizer honestamente que Senhor, se houve pecado que é encontrado em mim, por favor, mostre para mim. Corajosamente no trono de Deus porque você honestamente não sabe. Isso pode ser perdoado. Tantas pessoas sentam lá e dizem, cara, eu entendi, acabei de ser sentenciado ao Senado e alguns dizendo que ele poderia até ter enviado, não enviaria. Mas queremos fazer isso. Você quer ser capaz de caminhar até aquele trono e sentar lá. Senhor, sou só um pecador. Eu não sei o que eu fiz. Não sei o que preciso fazer. O Senhor me mostra para onde eu possa me endireitar e me endireitar. É isso que precisamos ser capazes de fazer. Então, se não conseguirmos ver isso, não podemos obter esse entendimento aqui. Então não há razão para ir para o banco de misericórdia porque você tem um monte de pessoas indo sentar lá e dizer, você sabe, eu estou apenas coberto sob o sangue de outra pessoa. Estou coberto pelo sangue de Cristo. Você vai sentar aí. Se você não está disposto a pegar sua própria cruz, você não está me seguindo. Você não vem comigo porque eu não vou sentar aí e você só quer que eu morra por você morrer por você morrer por você morrer por você derrotar isso. Isso não vai acontecer. Então, espero, você sabe, enquanto continuamos a passar por isso, que temos algum entendimento sobre isso, mas para onde podemos sentar lá agora? E entender claramente o que está acontecendo no 16. Porque se você pensar que você vai para aquele término e você está pensando, eu sei que eu fiz um monte de coisas. E temos um problema. Porque sabemos que estamos enviando intencionalmente. Não queremos enviar intencionalmente. Queremos sentar lá. Se fizermos algo honestamente, queremos poder ir ao trono de Deus e deixar Deus nos mostrar onde vimos. E se Ele nos mostrou para onde podemos corrigi-los.
Então, espero. Este ano não estamos caminhando para o trono e todos os dias, você sabe, as pessoas vão sentar lá e eu não me machuquei para falar. Disseram que disseram, bem, enviaríamos todos os dias e íamos até ele a cada dia e ele vai continuar nos perdoando. Vamos enviar isso é o quão bom Deus é. Só vamos todos os dias. Sabemos que vamos mandá-lo, mas ele vai nos perdoar. Ele vai continuar nos perdoando. Essa não é a verdade. Hebreus 10:27. Pois se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não restará mais sacrifício. Por cento. Hein? Isso é obter o entendimento de um homem. Então, com isso eu digo a cada pessoa. Enquanto continuamos, espero que entendamos Hebreus 4:16. E não pense que vamos entrar naquele lugar de misericórdia e pensar que vamos ter algo perdoado e sabemos claramente. Estamos pecando. Então, com isso eu digo a cada pessoa. Até a próxima vez. Eu vejo. Tanto tempo. Sim. MHM. Sim. Obrigado, sim. MN1. MN1. É isso aí. Ok. Sim. 22. Sim. Sim. MN1. MN1. Ok. Legal. 7. Sim. Eu não sei. Sim. Casei. Sim. Ok. Veja.